A série São Florestas começa agora. Um recorte contemporâneo sobre os muitos aspectos sociais e ambientais da Amazônia brasileira. Você irá ver um dos mais ricos biomas da Terra sob o olhar de representantes dos povos originários e ribeirinhos. Temas como o enfrentamento da fome e da pobreza, a alimentação e ainda a medicina ancestral dos indígenas. O aprendizado trazido pela natureza. É também um olhar sobre projetos que buscam alternativas sustentáveis a uma das florestas mais exuberantes em diversidade do nosso planeta. A gente tem hoje, atualmente, cadeias da castanha, da borracha. Trabalhamos com a fruticultura, com 10 tipos de frutas tropicais, algumas que são endêmicas da nossa região amazônica. Estamos entrando no café e também temos uma planta de beneficiamento de palmito de pupunha. Em que momento que surge a Cooperac? Qual que é a ideia da Cooperac também? A Cooperac ela nasceu em 2001 por conta de uma demanda da comercialização da borracha na época, que tinha um preço muito baixo e uma produção muito grande. Nós não tínhamos mercado garantido para a comercialização do nosso produto. E aí tinha 3 cooperativas pequenas e elas só organizavam a produção, mas não tinha garantido o mercado. E com esse intuito, foi criado a Cooperac, feita a junção dessas 3 cooperativas para garantir a comercialização até então do produto, que era a borracha, e já com pensamento também na castanha nativa, que a gente tem muito potencial e trabalhamos com ela. Eu queria perguntar a você qual que é a importância desses sistemas agroflorestais na preservação e manutenção da floresta amazônica. Na realidade, a floresta é um grande sistema agroflorestal, né? Grande parte de frutas, várias espécies alimentícias, né? Elas vêm da floresta. Caldeira de Castelo Branco chegou em Belém, descobrir, entre aspas, a cidade, né? Ele encontrou pessoas que se alimentavam dos ativos do bioma original, a floresta e as águas, né? E já praticavam um pouco de agricultura. Então, a floresta, primeiramente, tem esse papel fundamental. Ela é um sistema agroflorestal, né? Várias pesquisas arqueológicas recentes feitas na Amazônia estão mostrando que aqui não era um vazio. Existiam culturas, existiam formas bastante organizadas, inclusive, e grande parte do que se vê como floresta virgem não é tão virgem assim. São todos produzidos na Amazônia, correto? Perfeito. Produzido na Amazônia, porém, produto extrativista, que a gente fala, que é retirado da floresta, é a borracha e a castanha, o café e as frutas e o palmito, nós trabalhamos com eles também por uma necessidade de mercado. Hoje, a Cooperac ela trabalha com assentado de reservas extrativistas, assentado da reforma agrária da agricultura familiar e por conta também da recuperação do passivo ambiental e das áreas degradadas. E aí fez a gente trabalhar com esse produto também, que é as frutas e o palmito da pupunha, que a gente recupera as áreas e aí depois extrai essa matéria-prima para as indústrias de polpa de fruta e de palmito. O café nesse mesmo sentido, né? O café a gente usa ele as áreas abertas para reflorestamento, recuperação do meio ambiente, e aí também estamos trabalhando ele como uma quinta produção nas 3 cadeias social, econômica e ambiental. Tem um professor aqui do Núcleo de Estudos da Universidade Federal do Pará, o professor Francisco Assis Costa, que está trabalhando justamente com 2 grandes grupos de sistemas agroflorestais, que ele chama SAF-F e SAF-A. O SAF-F é justamente esse cuja origem é a floresta com seus ativos, né? E o outro SAF-A tem uma origem na agricultura, ou seja, você pode tentar imitar a floresta em atividades agrícolas.
Antes da Cooperacre, como que era a vida desses agricultores, desses produtores? Eles estavam ao Deus dará, então? Rapaz, na verdade, a gente fala assim, quando a gente não tem a nossa organização própria, a gente depende dos outros, né? Vivia, graças a Deus, só que vivia numa vida, não dizia uma vida miserável, uma vida que não era legal, né? Você fica à mercê do atravessador, o preço do seu produto, você não pode optar hora nenhuma, porque quem dá o preço é o mercado, você sabe que o mercado é perverso, né? E aí eles iam vivendo, mas era só para viver, né? Para trabalhar, para se alimentar e viver mesmo. Agora não, as pessoas trabalham, se alimentam e usufruem do trabalho, né? Tem condições de ter uma vida digna, de ter uma casa boa, de ter internet, de ter uma moto na garagem, de ter um filho formado, né? Isso muda a situação das pessoas, mas o que traz isso é exatamente a organização dos produtores. E que Uhum. no Acre tem sido, eu digo, fraco, porque se a gente for ver nas outras regiões, o cooperativismo é muito forte. E nós estamos ali, em 2001 nós criamos a primeira cooperativa. Só agora nós estamos conseguindo chegar, né? Graças a Deus, já atendemos o estado inteiro, estamos em outros estados e agora em mais 2 países. Temos certeza que estamos no caminho certo. E essas pessoas que viviam assim estão enxergando isso agora, né? Uma juventude com pensamento diferenciado, com vontade de viver uma vida melhor. Toda a minha formação foi dentro da Cooperacre, né? Foi o meu primeiro emprego depois de formação. Tive a oportunidade de fazer outros cursos, já me aprimorar dentro da minha profissão. Hoje eu sou acadêmico de agronomia, a cooperativa que paga essa graduação, né? E na vida, sem ser na vida profissional, cara, tudo que eu tenho hoje eu conquistei trabalhando na cooperativa. Então eu sou muito grato, eu cresci muito aqui dentro e tenho muita gratidão pela cooperativa. Agora, Tatiana, esse caminho da produção, vamos dizer, sustentável, a partir da SAF de agricultura, ele se mostra viável para uma geração de renda para essa população? No nome Sistemas Agroflorestais, você tem uma imensa gama de situações que variam de bioma para bioma, né? Por exemplo, no Nordeste tem um conjunto, no Sul, Sudeste outro, e aqui nós temos ainda a possibilidade de ter o F e o A, né? Então nós temos várias variantes, e aí nós temos dificuldade de ter sistemas que sejam financiados adequadamente. Existe Pronaf que contemplaria isso, mas os agricultores têm muita dificuldade de acessar e ser adequado para eles. Outra questão é a questão também que é importante, é procurar ao máximo você ter agregação de valor desses produtos no local, né? Isso tem avançado, esse agregamento de valor tem caminhado? Uma situação que está avançando bastante, se você olhar na internet, colocar assim, produto processado de cupuaçu, cacau, né? Castanha, você vai ver um crescimento bastante grande. Então, você tem a área de influência da rodovia Transamazônica, você vai ter uma situação bem característica que várias fábricas de chocolate de altíssimo nível estão surgindo. Então, você está avançando nessa linha. Por exemplo, a castanha, mesmo bacuri, tem áreas aí que já estão usando, e outras espécies que estão entrando no rumo, né? E que já são parte do sistema agroflorestal. Então podemos dizer que, apesar de tantos anos, estão sendo feitas descobertas importantes para a própria administração dessa agricultura na Amazônia. Com certeza, isso felizmente é uma coisa que não se esgota, né? Quer dizer, você acabou, não tem mais para fazer nada, né? Inclusive, a mudança climática ela é um desafio a isso. Nós estamos com uma novidade ali, que foi a entrada maciça de água salgada do oceano no arquipélago de Bailique, no sul do Amapá. Problemas seríssimos de segurança alimentar, saúde, modos de vida, né?
Então, essa daí vai requerer uma série de olhares disciplinares e conhecimento local para ver como é que vão sair dessa. Ou seja, cada mudança que acontece, ela traz esses desafios, né? Nós da pesquisa passamos um período, mas os moradores são os pesquisadores contínuos ali, que eles acompanham diariamente. Se tem grupos observadores, né? É fundamental nós termos essa interação. Não é que nós somos contra o boi, pelo contrário, de vez em quando a gente come uma picanha assada, não adianta negar porque é bom mesmo, né? Quando a gente pode. Agora, a nossa concepção e maioria dos nossos produtores é que a gente tenha diversificação da nossa produção, que tenha um pouco de gado, que tenha a produção de borracha, que tenha a produção de castanha, que tenha a produção de fruta, que tenha a produção de café, que tenha a produção de peixe, que tenha, enfim, de tudo um pouco, mas com olhar principalmente da conservação do meio ambiente e a vida digna para essas pessoas. Esse é o nosso lema e é o que nós estamos fazendo, né? Devagar, quando eu digo assim, muito lento, porque a gente precisa, para que as coisas aconteçam, é um apoio muito grande do poder público, tanto federal como estadual e municipal. E a Cooperac, ela tem tido, né, mais decisão e apoio dos próprios cooperados e produtores de que apoio de governo para fazer as coisas acontecerem. Toda a produção de castanha ela é uma produção orgânica, né? É feito através do extrativismo. Então, as pessoas que estão lá dentro da floresta coletam essa castanha em determinada época do ano. A Cooperac organiza essa produção através das cooperativas singulares, por isso que nós chamamos de rede Cooperac. Então, essa produção ela é organizada através das cooperativas singulares. Em cada estado, em cada município, nós temos uma cooperativa que representa a Cooperac. E isso vale também para outras cadeias, como a borracha, como a fruticultura. A partir dessa organização das cooperativas singulares, a castanha chega até a Cooperac central. E aí ela é processada aqui e ela vai ser vendida no mercado interno e mercado externo. Quantos produtores você tem envolvidos na Cooperac hoje em dia? Nós trabalhamos com 4 cadeias produtivas, aliás, 5 cadeias produtivas, que é a borracha, a castanha, o café, as frutas e o palmito da pupunha. Na borracha, especificamente, nós temos 1.700 famílias. Nós não trabalhamos produtor, porque nós envolvemos o jovem e as mulheres, né? Então, trabalhamos com 1.700 famílias, isso na cadeia produtiva da borracha. Porém, em todas as cadeias, nós temos envolvido ali, em média, de 4.000 famílias. A gente está aqui, nesse momento, num dos galpões de recebimento de produção. Temos aproximadamente 500 mil quilos de castanha. Aqui é onde acontece o recebimento dessa produção que chega das comunidades. E elas estão separadas por baias que a gente faz o processo de rastreabilidade. Então, cada baia dessa tem em torno de 5 mil latas de castanha, aproximadamente 50 mil quilos. E a gente vai retirando essa castanha, à medida que o processamento vai avançando, a gente vai retirando essa castanha. Aqui a gente tem uma castanha que ela já passou pelo primeiro processamento. A gente pode ver que ela já está polida. Esse aqui é o primeiro processo que ela sofre. Você tem trabalhado com quilombolas. Você me contou que foi feita uma espécie de uma avaliação, buscou-se o histórico de plantação de culturas feitas exclusivamente pelos quilombolas. Que culturas seriam essas e como que você recuperou? Convivemos com populações quilombolas em várias iniciativas. Eu ofereço também um curso que é Agroecologia e Cidadania dentro da uma escola de alternância ligada à Rede Bragantina de Economia Solidária, Artes e Sabores. Lá tem vários alunos que são quilombolas, alguns indígenas, mas muitos de áreas quilombolas, e a Rede Bragantina tem como associados e muitas quilombolas que trabalham com plantas medicinais, produtos alimentares, e nessa troca, uma coisa que nós descobrimos, num certo momento, anos atrás, é que eles estavam com problema de perda de produção
desperdício de produção, porque eles não tinham condição de consumir, nem de armazenar, nem de vender no período curto, né? E nós começamos a indagar do tipo de processamento, né? E eram raízes e frutas. Então, nós detectamos que vários desses produtos eles tinham conhecimento ancestral, né, de como preparar farinhas alimentícias. Eram muito feitas para mingaus, principalmente crianças, idosos, doentes e coisas assim, que passavam de mãe para, principalmente, não dá para dizer pai para filha, de mãe para filha, né, quase. Nós da cooperativa temos uma política que é a seguinte: primeiro, a gente cuida do que existe. E se nós não valorizar, fizer com que esse recurso chegue no bolso de quem cuida, no bolso de quem extrai, no bolso de quem precisa, ele vai ir para o barro e depois a gente vai ter que plantar. Nós queríamos inicialmente já usando o potencial que nós temos, e tem um potencial muito grande que não foi extraído. Para isso tem que ter investimento em equipamentos, tem que ter assistência técnica. Nossa ideia é poder utilizar o potencial que tem para valorizar o ecossistema, para valorizar o meio ambiente e principalmente as pessoas que lá cuidam, né, desse meio ambiente que muitas das vezes não recebe nada. Foi numa época que a Embrapa lançou uma nova modalidade de tipo de projeto de pesquisa de inovação aberta. Existe uma modalidade para agricultores que não capitalizados, que não precisavam contribuir para a pesquisa, e nós resolvemos conversar com os colegas da agroindústria da possibilidade de fazer uma proposta de aprimoramento dessas farinhas e ir mais além. E aí isso daí é um projeto que está terminando, que é a Rede Quirera. Foram selecionadas 3 raízes, que é a araruta, cara branca e cara roxo, e de frutas, banana, tucumã e pupunha. As entregas seriam, além do aprimoramento das farinhas individuais, a proposição de farinhas múltiplas, que se diz, onde mistura vários elementos com uma finalidade funcional. Tem um conjunto básico, que é chamada a farinha ABC, que é A de araruta, B de banana e C de cara branca. Esse conjunto, se eu acrescentar o cara roxo, ela tem a funcionalidade mesmo do açaí. E o processo de construção foi muito da perspectiva com a equipe toda, pesquisador e agricultor. Então, esse sucesso da Cooperac, pelos números que você está me falando, é um sucesso. As pessoas percebem a importância, ou seja, da conservação, da manutenção, da defesa da floresta? Sem dúvida. Hoje nós temos, eu digo para você que 80% dos nossos produtores já tem uma visão diferente, né? Tem uma visão exatamente voltada para a conservação da floresta, né? Com essas condições que oferecem melhores qualidade de vida. É porque a gente tem que casar as 3 coisas. Nós não podemos só defender a floresta e viver numa vida miserável, ou viver muito bem e acabar com a floresta, né? Ou viver bem, acabar com a floresta e não ter o social que nós vivemos agrupado, principalmente para quem mora em unidade de conservação, que é o nosso caso, né? Que moramos na reserva extrativista Chico Mendes, que é quase 1 milhão de hectares, quase 10 mil pessoas. Estou falando de uma, porque nós atendemos 5 unidades de conservação só no Acre, né, que é a Chico Mendes, Alto Araracá, Casumbá, Iracema, Riozinho da Liberdade e Alto Juruá. Então, só aí nós temos 5 unidades de conservação. Cheguei na Cooperac em 2015, logo após eu ter me formado no curso técnico, né? Eu cheguei para trabalhar num projeto que se chamava Florestas Plantadas, né? Era um projeto que a gente atendia em torno de 300 famílias, com uma parte de recuperação de área degradada, né? Com cadeias produtivas, com plantas da cadeia produtiva da qual a Cooperac já trabalhava. Reflorestamento com castanha, seringueira, açaí, acerola, graviola. Então eu cheguei para a gente fazer esse trabalho. E aí em 2019 esse projeto acabou
e continuei na Cooperacre. E aí a gente foi ficando, foi surgindo outros projetos. Hoje eu coordeno o setor de projetos, né? O setor de assistência técnica. Mas eu já tive já em gerenciamento de plantas de indústria, já gerenciei a indústria de palmito, já tive já em outras experiências dentro da Cooperacre. São dois fatores que levam nós trabalhar com café: recuperação de áreas degradadas, que está cheio de pasto, e o passivo ambiental para quem extrapolou o seu limite de desmate, né? Você sabe que em todos os cantos tem o limite que você pode desmatar, principalmente para as unidades de conservação, que tem um limite ali de 10%, e os caras ultrapassaram. Então, para ele não perder aquela área, e aí isso é considerado como reflorestamento, ele tem o valor agregado, né, e recupera a área dele, se quita com o passivo ambiental dele e tem uma renda garantida, porque o café tem mercado, né? Então, nós estamos, é nesse aspecto que a gente está trabalhando. A gente vai ver que são coisas cada vez mais complexas, que não podem ser resolvidas com o que a gente imaginava na época que eu comecei a trabalhar aqui, né? Um ano antes da criação da Embrapa. O que nós precisamos é ver de uma forma organizada, juntar essa questão da ciência, tecnologia, ensino superior e essas organizações nos territórios. Qual que é a região que está a Cooperacre? Tá? Quantas cidades que são envolvidas? A Cooperacre hoje, estatutariamente, ela trabalha em todo o território do Acre, né, abrangindo ali os 22 municípios. Estamos também trabalhando com a borracha nativa, comprando do Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso. Recentemente, fizemos um contrato agora com a Bolívia e o Peru, né? A nossa jurisdição estatutária, ela está no estado do Acre, porém, a gente está comprando essa produção especificamente da borracha nativa. Olha, a gente tem exportado para Estados Unidos, para Emirados Árabes, a Rússia também já fez uma exportação e a gente atende basicamente também um mercado interno, né? Então a gente tem um leque de clientes que a gente tem contrato fixo com esses clientes e a gente fornece a castanha para eles. Nós estamos iniciando, nós começamos, na verdade, o café com a cooperativa foi em 2022, 2023, estamos bem recente mesmo, mas nós já recuperamos para mais de 100 hectares. 100 hectares de pastagem, né? A nossa meta é chegar a 1.000 hectares no final de 2024, né, com o café. Isso é um atrativo, a Cooperacre passa a ser um atrativo para a conservação da floresta. Perfeito, recuperação da floresta e o que a gente tem usado? O café, nós estamos usando o café clonal, ele produz com 1 ano e meio, ele está produzindo. E aí, isso nós estamos vendo uma coisa de imediato. Mas também, dentro dessa mesma área, nós estamos utilizando a seringa e a castanha, né? Que com 8 anos a seringa está pronta para produzir, 10 anos a castanha está produzindo. Então, ela vem casada com outras atividades também que já tem mercado garantido. E aí ele pode, com 10 anos, ele dizer assim, rapaz, eu não quero mais trabalhar com café. Ele já tem a substituição do café, a alternativa da borracha e da castanha. Se ele quiser, faz um pouco distante, se ele quiser endensar mais, ele vai, né, ter uma área que vai superar também essa questão ambiental e vai ter uma renda futura. Isso para os filhos e os netos. As diversidades, cada vez mais, tanto essa diversidade natural da floresta e dos derivados das mudanças, eles têm um caráter regional
forte, né? Com a questão dos impactos socioambientais diversos, né, que sejam da construção de estrada, hidrelétrica, todas as intervenções humanas, elas estão tornando mais heterogêneo o território da região. E a mudança climática vem para completar esse quadro, né? Nós temos que buscar soluções que envolvam a ciência, tecnologia, mas integrada com essas populações, com conhecimento local.